Então vamos lá, meus amigos. Lesson 1. Vamos começar então. Todas as orientações foram dadas num vídeo anterior, que vocês provavelmente já tenham assistido, né? Mas dando aquela revisadinha rápida, todo esse conteúdo aqui, né? Vamos começar hoje na lição 1. Vocês têm aí no material em PDF, certo? Lição por lição. Vamos seguir a mesma ordem que está lá, ok? Então, vamos começar, né? Lesson 1. Então, temos a primeira lição. E vamos começar, então, com um processo aqui de input. Lesson 1, lição 1, né? Então, você vê que é uma palavra parecida com o português, né? Então, não vai ter como não aprender ela, né? A toda lição a gente vai ter essa mesma palavrinha lembrando a gente, né? E já observem, né? One, né? One de né? Então, vamos aprendendo também de várias formas, né? Observe o nome do curso, né? Logo acima. Então, tem aqui, ó, Smart Languages, né? Idiomas, language significa idiomas, smart significa esperto, inteligente, né? O pé da letra seria idiomas inteligentes, né? Porque não trabalharemos somente com inglês, né? Então, depois do inglês, vocês têm aí outros objetivos, né? Francês, alemão e, quem sabe, né? Vamos ter esse material disponível também. Então, continuando, vamos lá. Vamos começar, então, pelos verbs, ok? Verbs. Nada mais é do que verbos, né? Mais uma palavra extremamente parecida com o português, né? Fiquem sabendo que estima-se que 20% do vocabulário de língua inglesa é um vocabulário parecido com o português, né? Tem uma origem latina. Então você vai ver muita palavra parecida na língua inglesa. Pode considerar que, de uma forma indireta e até direta, você já possui, se você observar, você vai identificar, você possui aí já pelo menos 20% do vocabulário da língua inglesa, porque é parecida e tem a mesma origem do português, né? Depois podemos falar mais sobre isso. Falaremos de fato. Então temos verbs, vamos começar com 2 verbos agora. Observem que aqui nós não temos, lição 1, nós não temos aquele famoso verbo to be. Então não se deve começar curso com to be. To be é um verbo mais complicado, ele é um verbo que é uma exceção à grande maioria dos verbos. Então ele é todo irregular, ele requer uma atenção especial lá na frente. Isso vai fazer total diferença para vocês aprenderem o idioma. Porque o grande bloqueio que eu vejo ao longo desses anos é o fato do aluno ter se deparado inicialmente com um método não adequado para ele, né, que é a grande maioria, infelizmente. E logo no início do curso você tem logo to be nas diversas formas, sem nenhum tipo de explicação. E você simplesmente engessa, né? Você não entende como é que ele funciona, né? Oh, how are you? Oh, I am fine, thanks. And you? I am very well. Né? O que significa how are you? Aí você sabe que é como vai você. Como vai ela? Como vai ele? Você não consegue estruturar, né? Mudar a estrutura da frase. Você engessa, você aprende ela pronta e não sabe construir. E aqui é o que a gente não vai fazer. Vamos ver então como é o jeito certo, né, de aprender. Então vamos lá. Vamos começar com os verbos que eu chamo, né? É conhecido também como os verbos ordinários, comuns, né? Ordinary verbs, que é a grande maioria esmagadora dos verbos em inglês. To be, bem como os modais, também a gente vai ver lá na frente, são verbos que são exceções. Eles não foram feitos para começar no início de um curso. Então, esquece ele, lá na frente a gente vai falar. Aprendendo a conjugar esses 2 verbos que eu vou mostrar agora, você aprendeu a conjugar 95% dos verbos em inglês, né? Não sei se essa conta foi exata, mas é quase isso. Então, vamos lá, para começar. Esse mesmo material, como eu disse, está disponível, e o áudio. Então, vamos aqui falar junto. Aqui a gente está como se estivesse em sala de aula. É exatamente o que a gente faz em sala de aula com os alunos individuais. Vocês vão ouvir, a ideia é vocês terem estudar previamente cada lição, ouvir antes, se preparar, isso eu dou as orientações, né, prévias também, que vocês têm acesso, e aqui a gente vai fazer junto, né? Então, vamos lá, o verbo to speak e o verbo to eat. Você tem o vídeo, você pausa, você volta, você abre lá aquele áudio e ouve, né? Qualquer dúvida, entre em contato e perguntem, né? Mas, to speak, to eat. Eu tenho o verbo falar e o verbo comer. Então, você vai pausar aí e repetir, né? To speak,
to eat. Ok, então falar é to speak. Comer é to eat. O que significa esse to aí? É o infinitivo. Então tá vendo que em português eu tenho falar, comer, beber, andar, dormir, trabalhar, gostar. Então em português o que indica o infinitivo é esse R, a R, né? Em inglês, basicamente é o to. Então o que eu faço para conjugar um verbo em inglês? Eu tiro esse to e coloco o pronome. Por enquanto vamos trabalhar com dois só. Aqui é o pronome I, né? E o pronome you. I e you. Certo? Então, estava aqui sem aqui estava apontando, ok, agora foi. Então, to speak, né? O to indica infinitivo, to eat. Então, o I é o eu e o you é você. Então, vamos conjugar esses verbos. Muito simples, ó. Tirei o to e coloquei o pronome, ó. I speak, you eat. Então, como é que eu digo que eu falo em inglês? I speak. Como é que eu digo que você come? You eat. Sujeito, verbo, frase. Acabou. Só precisamos depois complementar essas frases. Esse é o ponto básico. Lição 0. Aprendeu isso aqui, dessa lição, você vai criar uma base fundamental, né? O fundamento mesmo do idioma. E vocês vão sentir isso um pouco mais na frente. Ó. Aqui eu já dou a opção da negativa, né? Ó. Depois eu vou falar por que não é don't. You know, you not. Depois eu falo disso. Gravem agora que a forma negativa é o don't, né? Que é o do not. Depois eu falo sobre isso. Então, ó, eu não falo na negativa. I don't speak. Não se preocupe em falar rápido, em acelerar. Eu vi I don't speak. I don't speak. Não precisa disso agora. É como tocar um instrumento. Vamos aprender as notas e ao passar do tempo da prática, a gente vai acelerando. Por enquanto, devagarzinho. Você não come, you don't eat. Então aqui eu tenho uma frase na afirmativa e uma negativa. Só falta eu complementar essas frases, mas veja que vocês já aprenderam a montar a estrutura mais básica do inglês no presente simples. Então, revisando, ó, to speak, falar, infinitivo. Vamos conjugar I speak. Na negativa, I don't speak. O verbo comer, no infinitivo, to eat. Conjugando, você come, you eat. Você não come, you don't eat. Assim como eu posso inverter aqui os pronomes também. Posso dizer que eu como, I eat. Posso dizer que você fala, you speak. Eu não como, I don't eat. Você não fala, you don't speak. Ok? Show de bola? Então, anotem, pausem, voltem e perguntem. Vocês vão ter esse canal de acesso de comunicação comigo. Continuando, vamos lá. Precisamos complementar essas frases. Então, eu tenho os verbos, acabamos de aprender os verbos, e eu preciso de um vocabulário para complementar, né? Então, vamos aprender. Então, esse processo que a gente está fazendo agora é que eu chamo de input, absorção, entrada. Acho que eu falei sobre isso lá previamente. Então, input, vamos absorver vocabulário, para depois eu fazer o processo de output, saída, fazer frase, construir frase. E a gente vai fazer várias frases hoje sem eu dar nenhum tipo de frase pronta. Vocês vão construir uma a uma, consciente do que estão fazendo. Isso dá total liberdade de você usar o idioma. Tudo é uma questão de prática também. Não deixem de praticar. Então vamos lá. Esse vocabulário está lá naquele áudio, vocês vão ouvir. Ouve antes, ouve depois, é repetição. Vamos lá. Então, ó, mas vamos comigo agora. Ó, então, vocabulary, né? Vocabulário é mais uma palavra cognata, parecidíssima com o português. Então vamos. Eu tenho aqui I, you, English, Portuguese, French, Spanish, cheese, ham, rice, beans, bread, meat, butter, cereal and donuts. Então, tá aqui a tradução para vocês, né? Ó. Eu, né? I, sempre letra maiúscula, independente do local da frase, viu? Anotem. Você, como é que eu falo você? You. Como é que eu digo inglês em inglês? English. Como é que eu digo português? Português. Como é francês? French. Espanhol?
Spanish, queijo. Cheese, presunto. Ham, arroz. Rice, feijão. Beans, pão. Bread, carne. Meat, manteiga. Butter, cereal. Cereal, rosquinhas. Donuts, né? A gente costuma usar essa palavra, né? Donuts mesmo, né? Para se referir a rosquinhas, né? Mas aquela mais americana, né? Enfim. A palavra cereal, ó, é a mesma escrita, mesma palavra. Tá vendo aí? Mais uma, só muda a pronúncia, né? Cereal. Tá aqui o vocabulário. Então vamos lá. Eu já tenho ali os verbos falar e comer. Qualquer coisa, abre aí o PDF. Deixa aí do lado para vocês consultarem, né? Para não voltar o slide aqui. E observe então que a gente tem o verbo falar e a gente tem o verbo comer. Então, o que acontece? Sujeito, verbo, complemento. Como é que eu digo falar? To speak. Como é que eu digo então que eu falo conjugando? I speak. Eu falo inglês. I speak English. Eu falo português. I speak Portuguese. Eu falo francês. I speak French. Você não fala espanhol. You don't speak Spanish. Você não come queijo. You don't eat cheese. Estou dando os exemplos para vocês entenderem, mas a gente vai fazer várias frases a seguir e a tradução, bonitinho, tudo escrito para vocês observarem, certo? Mas para vocês entenderem. Sujeito, verbo, complemento, né? Vamos lá, eu como pão. Comer, to eat, eu como. I eat. Eu como pão. I eat bread. I eat meat. Você não come manteiga. You don't eat butter. Veja que fizemos uma série de frases, certo? Em pouquíssimo tempo e entendendo cada parte da frase. O sujeito, o verbo, o complemento, a negativa. Isso te dá liberdade para usar essa frase e complementar como você queira. Se você tem o verbo falar, speak, você tem aqui uma gama de vocabulário sobre idiomas, você pode aprender outros idiomas. Comida, você pode ter uma série de palavras que indicam alimento. E aí você só complementa. Aí é uma questão também de buscar em vocabulário. Busquem vocabulário, ouçam músicas, traduzam, leiam, enfim. Essas dicas aí a gente vai dando também, vai dando outras orientações ao longo dos encontros, né? Que teremos também. E através dos canais de comunicação. Então, tá aqui o vocabulary e os verbos. Então, guardem aí verbos, vocabulary, e vamos complementar com mais vocabulário. Nessa outra parte, eu tenho o useful words. Né? Useful words, ao pé da letra, significaria palavras úteis. Né? Eu não queria botar expressions, né? Mudar um pouco. Mas se trata mais ou menos disso também. Né? Nessa parte, eu coloco algumas expressões, algumas advérbios, phrasal verbs, coisas que a gente vai vendo, né, que vai ajudar a complementar mais ainda as frases. Então vamos lá para o que temos aqui, ó. Alguns bem conhecidos, né, ó. Thank you, thanks, please, every day, always, hi, hello, goodbye. Então como é que eu falo obrigado? Thank you. E o outro obrigado aqui, ó. Thanks. Qual é a diferença? Thank you é mais formal. E thanks é uma forma mais coloquial de dizer obrigado. Por favor, please. Todo dia, every day. Sempre, always. Oi, hi. Olá, hello, tchau, goodbye. Então, vamos aí complementar mais as frases, né? Vamos já entrar na lista de frases que a gente vai montar e vamos acrescentar também esse vocabulário aqui do useful words, né? Algumas informações a mais ó, em relação ao everyday, aqui um advérbio de tempo, de frequência, né? Então, por exemplo, eu digo que eu como pão todo dia, né? Lembra lá o verbo comer? To eat. Eu como, I eat. Eu como pão, I eat bread. Todo dia, every day. Tá vendo? Frequência. Geralmente é assim, mas no final, e ele é separado.
Tem um everyday junto, que indica diário, adjetivo. Depois a gente vai falar sobre isso, não precisamos esgotar tudo agora. Certo? Always, né? O pessoal erra muito essa pronúncia de always, né? E ele geralmente sempre vem no meio da frase, né? Ele não vem em final de frase, por exemplo. Enfim, vamos ter outras opções para dizer oi, olá, cumprimentos, enfim, vamos ter muitas opções de formas de falar diferentes, né? Isso é normal. Vamos aos poucos assimilando todo esse vocabulário. Então, estamos aqui. Na quarta parte do input, que é o explanation, aqui a gente tem uma gramática, uma explicação, né, umas regras de uso e tal. Cada caso, cada necessidade nas lições. Né? Aqui eu tenho duas frases muito simples, só para explicar algo nem tão extraordinário assim, mas que é uma forma de falar em inglês. Observem essas duas frases que eu vou ler agora. Vocês podem ler aí depois, né? Dá pausa e tenta ler também. Ó. I eat bread and butter. E a do lado ali, ó. You eat rice and beans. Então, eu como pão com manteiga. Ficou aqui, I eat bread and butter. Você come arroz e feijão. You eat rice and beans. Observe que em ambas as frases eu tenho o uso do and aqui, né? Ó. And, para a maioria das pessoas conhecem, né? Significa e. Por que em ambas as frases eu coloquei and e aqui na tradução em português está com, né? Porque em português geralmente a gente usa que come uma coisa com outra, né? No caso a gente usaria aqui a palavra with, né? W-I-T-H, with, significa com. Mas por que eu não botei então aí bread with butter? Geralmente você não usa with para quando vai dizer que come uma coisa e outra, né? Então como pão com a manteiga, as duas coisas juntas. Em inglês dá um sentido um pouco contrário. Se você usar o com, dá a ideia de estar com, né? Talvez dê o sentido de I eat bread with butter. Eu como pão, a manteiga acompanha ali, mas não necessariamente eu estou comendo os dois alimentos juntos, né? Então pode soar um pouco estranho, né? Você usar o with ao invés de usar o and. Mas isso também não vai prejudicar tanto a comunicação, né? É mais uma curiosidade, uma dica para você falar melhor, né? Qualquer dúvida, acene que a gente responde. Então vamos lá. Então lembra que você vai usar o and quando fizer esse tipo de frase. Então vamos lá. Let's practice. O que é o let's practice? Vamos praticar. Então eu vou ter algumas frases aqui e a gente vai fazendo junto. Eu vou dar a frase em português. Vocês vão pausar o vídeo aí, né? Eu estou falando aqui também, dá para usar esse tempo a favor, mas você pode pausar o vídeo e vai pensar nessa frase. Vai fazer mentalmente, vai anotar e depois a gente vai conferindo uma por uma. Então, eu como arroz, né? Busquem aí, dê pause e pesquisem como faz. I eat rice em inglês. Ok? Então, vamos lá. Eu como feijão, né? Já sabem, dê pausa e façam aí. I eat beans em inglês. Eu não como pão. Resposta. Opa, passei demais aqui. I don't eat bread. Não estou conseguindo voltar, mas enfim, daqui a pouco a gente vai para essa. I don't eat bread. Eu não como queijo. Veja aí como é que faz, dá pausa e resposta. I don't eat cheese. Por favor, eu como presunto. E aí pesquisa lá, se não lembra do vocabulário. Resposta. Please, I eat ham. Alright? Por favor, eu como rosquinhas. Please, I eat donuts. Eu como cereal, obrigado. Pausa, façam e vamos ver a resposta. I eat cereal, thank you. Ou quem botou thanks também está correto. Eu como pão com manteiga, obrigado. I eat bread and butter, thanks. Você come pão e eu como queijo. You eat bread and I eat cheese. Você come arroz e eu como feijão. You eat rice and I eat beans. Você e eu comemos carne todo dia. Vamos pensar? You and I eat meat every day.
Você sempre fala português. You always speak Portuguese. Ó, bastante frases, né? Bem, mais uma partezinha, ó. Você fala inglês todo dia. You speak English every day. Você não fala espanhol todo dia. Resposta: You don't speak Spanish every day. Eu falo francês todos os dias. I speak French every day. Você e eu falamos inglês. Resposta: You and I speak English. Lembre de pausar, hein? Eu estou indo rápido aqui na gravação, mas vocês pausem, depois vem a resposta. Eu sempre falo português. I always speak Portuguese. Eu sempre falo inglês. I always speak English. Eu sempre falo francês e espanhol. I always speak Spanish and French. I always speak French and Spanish. Oi, eu falo português. Hi, I speak Portuguese. Olá, eu falo inglês. Hello, I speak English. Eu não falo francês. Tchau. I don't speak French. Goodbye. Ok? Temos então aí as frases. Ok? Então, vejam várias frases, né, que vocês fizeram e observem que quem seguiu direitinho, qualquer coisa volta, né? Revisa. O aprendizado é assim, pessoal. É repetição, viu? Não achem que uma única vez vai ser o suficiente para assimilar. Não, é repetição. Então, essa é a vantagem de vocês estarem com esse material aqui gravado, né? Voltem e olhem de novo e anotem dúvidas. Mas observem, né? Verbos, vocabulário, useful words. Então, a gente juntou tudo e construiu uma série de frases, né, no presente simples com 2 verbos. Então, ali você vê que você dominou o verbo falar e comer, é uma questão de vocabulário, né? De aprender mais palavras para vocês se complementar. Então, vocês podem fazer isso. Opa, aprendi que eu como pão, I eat bread. Ah, aprendi que eu como laranja, eu como maçã, eu como pizza, eu como, né, etc. Então, vocês podem ir buscando, devem fazer isso, né? E, lógico, as frases vão sendo depois mais trabalhadas. Depois vão ter frase interrogativa, né? Depois vão ver mais pronomes, né? Além do eu e você. Depois os tempos também vão mudar, né? Etc. E é isso aí. Agora eu tenho o listen and write. O que é que vocês vão fazer com o listen and write? Então a orientação é a seguinte. Vocês vão pausar agora o vídeo, certo? E tem um arquivo de áudio, né, com essas frases. Vocês vão ouvir essas frases pelo áudio. Vão pausando, voltam. E voltem aqui e vão pegar a tradução, né, a resposta desse ditado. Listen and write. O que significa listen and write? Ouça e escreva. Certo? Então, vocês vão lá, vão fazer isso, depois voltem aqui e olhem, façam as correções. Sejam honestos, não olhem antes, hein? Ó. Então, para quem já olhou, já fez as frases, escreveu, tá aqui a resposta do listen and write. Ok? Então, I speak, I don't speak. I eat, I don't eat. I speak every day, I speak English. I speak Portuguese and French. I always speak Spanish. You eat, you don't eat. You speak, you don't speak. I eat bread and butter. Thanks. Saiu um errinho aqui no thanks. Ó, pessoal, aqui é um K, viu? I don't eat donuts and cereal. You speak English every day. You don't speak French. Né? Então, ó, vocês podem conferir a escrita bonitinho. Traduzam, né? Traduzam. Tá lá a tradução. Busquem aí a tradução. Né? Eu falo, eu não falo, eu como, enfim. Não vou dar a tradução porque a gente já tem essas frases parecidas lá e já tem o vocabulário. Para o vídeo não ficar muito extenso também. Qualquer coisa, lembre, o canal de comunicação e os encontros que a gente tem. Vocês anotam. Então, tá aí o listen and write. Ok, pessoal? Então, lição 1, né, de input e output, está feita. Essa é a lição completa. Né? Existe o caderno de atividade e vamos falar sobre ele depois no outro vídeo, numa outra aula, que vai ser sobre correção de atividade.
Okay, thank you very much, guys. See you next class.